do curso de Direito. Eu quero cumprimentar todos os presentes. Iniciando, então, pelos professores do curso de Direito, demais colegas da nossa universidade, aos acadêmicos e acadêmicas do nosso curso, bem como todos que colaboram conosco. Temos os professores também hoje da UFSM, doutora Claire, temos alguns colegas da psicologia, também temos acadêmicos da UFSM, da Unipampa, da PUC e da Unopar. Se tiver mais alguém que eu não mencionei, pode depois também escrever aí com a gente, todos bem-vindos e bem-vindas. Também registro a presença do coletivo Elas, que nos prestigiam aqui de Santiago, dos egressos e egressas, identifiquei aqui, com saudade, Laureane, mais outros egressos, que alguns aqui também evidenciei, mas todo o nosso agradecimento hoje especial ao professor João Heitor Silva Macedo, que já se disponibilizou em compartilhar seu conhecimento com todos nós. A nossa alegria é imensa. Há muito tempo já gostaríamos de ter a sua presença aqui. Muito também dos convites da prof. Rosângela Montanher, que nós sempre conversávamos, e gostaríamos da tua presença. E a pandemia facilitou esses deslocamentos. E eu te agradeço mais uma vez, professor João Heitor, pela tua disponibilidade, pois tenho acompanhado muito e vejo que a tua agenda deve estar bem corrida nesses últimos momentos aí. O professor João Heitor também já comentou comigo que qualquer coisa, algumas oscilações da sua internet poderão, né, acontecer, mas nós estamos acostumados com as questões tecnológicas aqui. E antes de eu passar a fala, então, para o professor João Heitor, eu vou fazer uma leitura aqui do seu currículo, e aí já, então, passo a palavra. Doutor em História, pela UFSM, com tese em Cultura, Educação e Ensino de História para o Combate de Racismo, possui graduação em Licenciatura Plena em História pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em História na área de concentração em Arqueologia pela PUC, desenvolve suas atividades como professor do Magistério Público Estadual do Rio Grande do Sul, atualmente na Escola Estadual Técnica Olavo Bilac, em São Borja. É professor substituto na Unipampa de São Borja, atuando nos cursos de Ciências Humanas, Ciência Política e Direito. Atuou como coordenador pedagógico na 4ª CREA, em Caxias do Sul. Participou do Núcleo de Educação Indígena da SEDUC, Rio Grande do Sul. Também professor da Faculdade da Serra Gaúcha, atuando nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, ministrando várias disciplinas. Este é um resumo do currículo do nosso palestrante dessa tarde. Professor João Heitor, deixo, então, a fala contigo. Eu não estou te ouvindo, seu microfone está desligado. Agora... Não, estava tentando. Boa tarde a todos e todas. Quero dizer que é um enorme prazer poder dialogar com a comunidade da URI Santiago, né? Eu fico muito feliz com o convite. Toda vez que a gente pode conversar um pouco sobre esses temas que nos atravessam, é muito bom. Eu peço desculpas que, na verdade, a minha internet realmente ela me deixou na mão. A internet doméstica, na verdade, me deixou na mão, mas a gente vai para o celular mesmo. Eu acho que, se vocês podem dizer se o áudio está legal, se está todo mundo conseguindo ouvir bem, a gente vai pelo celular mesmo. Está tudo ótimo. Bom, pessoal... Professora Fabiana, quanto tempo eu tenho? Como é que a dinâmica da nossa fala? Professor João Heitor, geralmente a gente tem 1 hora de fala e depois nós abrimos para questionamentos, ou até antes, se quiseres falar uns 40 minutos, e depois vamos permitindo esses diálogos, questionamentos dos acadêmicos. Perfeito. Então, ótimo. Então, assim, professora, eu gostaria, na verdade, até de fazer uma fala a título de provocação. Eu acho que o momento exige que a gente faça uma série de reflexões e, por isso, então, eu fico muito feliz pelo convite, porque é extremamente oportuno nós falar sobre combate ao racismo e, principalmente, o combate ao racismo no campo educacional, no ensino superior. Então, a minha fala, na verdade, ela vem endossada por uma trajetória de militância já de mais de 20 anos do movimento negro, independente da nossa trajetória acadêmica,
a gente sempre articulou junto com os movimentos sociais, participando de vários conselhos, organizações dos movimentos sociais, sempre em busca, na verdade, do combate ao racismo, da igualdade social e da equidade, que é o que nós pautamos na nossa fala e na nossa postura cotidiana. E o momento, e não só o momento da pandemia, mas principalmente o momento que eclodiu a partir da morte do George Floyd nos Estados Unidos, trouxe a pauta de uma maneira avassaladora. A pauta do movimento negro acabou se tornando uma pauta do movimento negro mundial, partindo, na verdade, desse ato, desse fato, dessa tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, e que colocou, principalmente na grande mídia, o assunto do racismo estrutural como um grande debate. Nós tivemos, assim, com certeza, 2 semanas, pelo menos, de pauta direta, de pauta diária sobre o assunto, mas eu gosto de começar minha fala dizendo que a pauta do movimento negro de combate ao racismo, ela é uma pauta cotidiana, ela não começou hoje, ela não começou com a política de ações afirmativas, ela é uma luta, na verdade, que se trava desde o momento que os nossos ancestrais foram sequestrados da África. Então, a gente começa a nossa fala aqui já fazendo esse divisor de águas. Quando a mídia se apropria desse debate, eu vejo com grande temeridade, pois eu acho que foi recorrente nas falas de vários pesquisadores, militantes, cientistas sociais, cientistas humanos que debatem essa questão, que não poderia ser esse momento apenas um momento de pauta de mídia, como acabou sendo. Se vocês prestarem atenção, todos e todas aí, já saiu da mídia, já não se fala mais. Mas o problema de racismo estrutural no Brasil, o problema de racismo no Brasil, ele continua diariamente e por isso é uma pauta recorrente. Por isso nós nos dedicamos durante muito tempo a debater essas questões e acabou se tornando até o assunto da minha tese de doutorado e que eu continuo estudando e seguindo, na verdade, essa vertente de pesquisa até num pós-doutorado. E por que é, na verdade, ainda a nossa pauta? Porque ainda vemos e percebemos o racismo cotidiano. Não foi a pauta vindo dos Estados Unidos, a grande mídia absorvendo o debate, que trouxe uma solução para o problema. Não houve solução para o problema. Salvaguarda alguns canais, alguns grupos sociais que ainda continuam debatendo, porque já tinham essa postura, nós já vemos um esvaziamento do debate. Já há um esvaziamento do debate. E eu insisto, principalmente no meio em que nós trabalhamos, que é a academia, no meio superior, que esse debate ele deve ser contínuo. Nós temos que aprofundar o debate, nós temos que tocar o dedo na ferida de algumas estruturas acadêmicas que acabam, na verdade, limitando toda essa pauta, na verdade, de racismo estrutural. Alguns, tenho certeza que devem ter assistido o programa Roda Viva da semana passada com o professor Silvio Almeida, que foi uma grande aula de racismo estrutural, onde ele trouxe à tona uma literatura e uma bibliografia que nos atravessa e que acaba sendo grande parte daquela literatura que nós também utilizamos para fazer esse debate que eu me proponho aqui com vocês. Eu imagino que a maioria dos colegas aqui são acadêmicos, professores, interessados no assunto, e uma das questões que nos coloca, na verdade, nesse debate é, na verdade, a provocação que acontece no Brasil a partir da criação da Lei 10.639 no ano de 2003, que é a lei, então, que obriga o ensino de História da África e da cultura afro-brasileira nas disciplinas de História, Literatura e Arte da educação básica. Esse, na verdade, é o grande marco temporal que nós temos para esse debate. A trajetória, na verdade, da história da educação brasileira, ela pode se dividir em antes de 2003 e depois de 2003. E por que eu coloco esse grande marco? Porque o marco legal criado em 2003, ele possibilita a entrada, na verdade, dentro das escolas da educação básica, primeiramente, do próprio movimento negro com essas pautas. E eu lembro muito vivo na minha memória ainda, que no ano de 2013 eu já trabalhava no magistério estadual, e eu lembro que a grande questão que apareceu no primeiro ano em que a lei estava em vigor, e quando nós, enquanto militantes do movimento negro, nos propusemos a ir às escolas, a trazer a pauta, a questionar a própria as datas do 13 de maio e do 20 de novembro, muitos colegas educadores
nos perguntavam como, João Heitor, como ensinar a história da África, como ensinar a história da cultura afro-brasileira. Esse debate que começa com o questionamento sobre isso, ele era um questionamento muito pertinente e que eu ainda hoje, 2020, continuo ouvindo. Mas em 2003, esse debate ele era muito mais duro, pois sim, eu, enquanto graduado em História, eu posso dizer para vocês que eu nunca tive, na verdade, uma formação que me habilitasse para trabalhar História e Cultura Afro-Brasileira ou História da África da maneira como estava sendo proposto em 2003. Eu fui construindo o meu conhecimento a partir da própria luta e militância no movimento negro. E me colocava neste momento, já em 2003, no lugar de fala dos meus colegas, das minhas colegas, que naquele momento não tinham nenhum tipo de formação, não tinha nem material didático para isso. O tempo passou. Eu, enquanto professor e militante, encontramos caminhos na própria educação. Houve, na verdade, um aparelhamento do Estado que trouxe, na verdade, essa bibliografia, livros didáticos. Hoje a gente pode falar com certeza que as escolas de educação básica têm livros didáticos, têm material para isso, e em alguns lugares em específicos houve, na verdade, a habilitação dos professores para trabalhar com essa questão. No entanto, essa habilitação, ela encontra, na verdade, uma grande barreira. A barreira que eu coloquei para vocês no início, que ainda persiste. Como trabalhar? Por que a pergunta como ainda persiste? Nessa minha trajetória de magistério e de militância, que ao mesmo tempo as duas se coadunam, de quase 20 anos, nós podemos dialogar com vários colegas, coletamos relatos de vários colegas, vivenciamos a educação pública, vivenciei, inclusive nesse tempo, um cargo de gestão numa coordenadoria educacional de educação, vivencio ainda o espaço do ensino superior. E eu consegui perceber que a nossa carência enquanto educadores estava justamente na questão metodológica. O problema de se falar sobre a Lei 10.639 como um instrumento para combate ao racismo na educação caía num grande entrave, que é um entrave metodológico, que é a questão do como fazer. Todos os professores e colegas, e eu tenho vários relatos da minha pesquisa ainda no doutorado, quando a gente fez entrevistas em toda a 4ª CRE, na região de Caxias do Sul, depois fizemos na região de Santa Maria também, a 8ª CRE, todos os relatos vinham sempre ao encontro de uma metodologia, de como os professores iriam trabalhar a questão desse conteúdo a mais, já que a maioria, se não a totalidade, não tinha tido essa formação. E essa questão ela foi se sedimentando na minha cabeça, nos meus debates, na minha autorreflexão. E quanto mais eu ia me formando para fazer os debates com os colegas, mais essa questão se tornava latente e a questão começou a me perturbar no sentido de que não bastava nós fazermos cursos, formações, ir ao encontro dos colegas, se nós não atacássemos o problema na origem. E o problema da origem é a questão da formação do educador, a formação de ensino superior, a formação do ensino de 3º grau. É onde entram as questões, então, que eu pauto nessa fala. Combater o racismo, a partir, na verdade, da inserção da Lei 10.639, ela ainda é hoje questionada como um conteúdo a mais a ser ministrado. Muitos dos colegas, e eu posso dizer para vocês ainda como educador de educação básica, ainda não se preocuparam a ler os documentos que orientam a Lei 10.639. E entre esses documentos, um documento fundamental é essa aqui, ó, as Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, que saíram um ano após a Lei 10.639. E é um documento que tem o parecer do Conselho Nacional de Educação e tem as orientações de como trabalhar essas questões justamente para combater o racismo. E analisando esse documento, inicialmente, procurando respostas à pergunta que eu mesmo estava me fazendo, eu percebi que dentro desse documento aqui estava a resposta que nós precisávamos. A questão não era o conteúdo da história da África ou o conteúdo
história e cultura afro-brasileira. Não era inserir mais conteúdo nos currículos escolares, mas sim fazer com que os nossos colegas educadores mudassem a sua forma de pensar e ensinar o próprio conteúdo da história brasileira. E aí entra as questões que são as questões teóricas e metodológicas que passaram a me provocar já desde o ano de 2008, mais ou menos, quando eu fui analisar exatamente o que dizia esse documento. O documento, muito bem elaborado, e aqui a gente tem que fazer uma menção honrosa a uma pessoa que, para mim, assim, ela é fundamental em todo esse debate que a gente faz hoje ainda sobre a educação das relações étnico-raciais, que é a professora Petronília Silva, que ontem estava de aniversário, que é uma professora negra, gaúcha, e que no ano de 2003 ela estava no Conselho Nacional de Educação. E estando no Conselho Nacional de Educação, representando o movimento negro, foi de autoria dela o parecer deste conselho, que está nesse livretinho aqui. E quando ela escreve, na verdade, esse documento em 2003, que é publicado, então, pelo MEC em 2004, a intenção dela foi, sim, fazer uma provocação teórica para quem lesse e se apropriasse desse documento. Dentro do texto dela estão as referências teóricas para uma mudança metodológica no ensino, não simplesmente a inserção da história da África ou da cultura afro-brasileira, mas sim uma perspectiva de ensino e de conhecimento que pautasse a ancestralidade africana. A ancestralidade africana como metodologia, como processo pedagógico, como uma pedagogização que entrasse, na verdade, na formação dos professores. E que começasse a quebrar, então, os paradigmas históricos eurocêntricos que orientaram toda a nossa formação acadêmica e, sim, também todo o ensino de história e de cultura que não existia na educação básica e também no ensino superior. Pois se nós todos aqui fizermos uma reflexão, e aqui eu vou provocar até os professores, meus colegas que estão aí, se nós formos nos lembrar da formação que nós tivemos na educação básica e no ensino superior, a nossa formação, desde sempre, pelo menos até o ano de 2003, ela é pautada com referenciais teóricos e epistemológicos da ciência moderna europeia. O que eu quero dizer com isso? Os paradigmas formativos do que nós hoje concebemos como ciência estão engessados, alicerçados, como enormidades conceituais que são intangíveis e inquestionáveis. Conceitos a partir de Descartes, Kant, Bacon, Hume, são os grandes pilares do conhecimento científico. São os grandes cânones do conhecimento científico e que orientam toda a formação teórica da construção de uma modernidade que é a responsável pelo processo de colonização da América, pelo processo de mercantilização da América e também pelo processo de escravidão. Esse mesmo cânone europeu que se formula na Idade Moderna, que se sedimenta nessa Idade Moderna e passa a orientar uma metodologia de conhecimento científico que passa a ser referência universal, ou seja, a universalização do conhecimento, que o próprio Kant vai defender, então, como uma das suas principais fontes de orientação para o conhecimento científico, uma história linear, dentro de uma perspectiva eurocêntrica, dentro de referenciais do conhecimento a partir da realidade europeia. Esses referenciais teóricos invadem o século XIX, orientam a formação do Estado moderno, que, na verdade, se reflete na própria formação do Estado Nacional Brasileiro, a partir do século XIX, principalmente com a formação do nosso Estado republicano. Somos herdeiros, sim, de uma concepção de Estado, de política e de teoria que vem dessa linearidade histórica, dessa construção europeia, colonial e moderna, que impõe os valores da modernidade sobre a nossa existência, entre aspas, enquanto colonizados, enquanto escravizados, quanto maneiras de ver o mundo que partem justamente de uma linearidade que não era a linearidade latino-americana, africana, indígena, seja como for. Esse conhecimento orienta também
a formação do nosso sistema educacional, da instrução pública. Os conceitos que vão amadurecer ao longo da modernidade, começando pelo Renascimento e se tendo o grande ápice no Iluminismo, que enaltecem o humanismo, o individualismo e as práticas liberais, vão encontrar em Rousseau um caminho muito bem traçado e amadurecido, detalhar justamente dentro desses referenciais teóricos um modelo de instrução para a comunidade europeia, para os valores europeus de um processo pré-capitalista e liberal que passa a ser institucionalizado como grande modelo de Estado a partir do século XIX. Esses valores que começam a ser sedimentados, amadurecidos e detalhados em Rousseau, vão encontrar outros teóricos da educação, como Condorcet, e que vão se refletir na nossa história da educação do Brasil, que vai herdar esses valores, que vai herdar essa linearidade de interpretação e de construção do conhecimento a partir, então, dessa lógica europeia. O que acontece a partir daí e que se reflete na nossa história brasileira é que a história do Brasil, então, recebendo esses referenciais teóricos, adota uma história, então, contada sobre o olhar da colonização europeia. Um olhar, na verdade, da cultura europeia com os seus ditames teóricos. E a criação da República no Brasil, de um processo de criação da República do Brasil, que vai desde a abolição da escravatura em 1888 e tem o seu grande ápice com a consagração da Constituição de 1891, ela, na verdade, cria um modelo de Estado brasileiro que nega o processo de escravidão, nega o processo de construção histórica da população escravizada que viveu aqui no Brasil e passa, a partir daquele momento, a ditar uma regra de construção da lógica da história do Brasil. Uma história, então, que seria a história do colonizador, uma história do europeu, uma história linear que nega, na verdade, os problemas sociais ou raciais que passam a acontecer no Brasil a partir da abolição da escravatura. Uma grande anistia, na verdade, é feita em 1888. Ou seja, a população escravizada está liberta e nós não temos mais problemas na história do Brasil. A questão de não ter mais problemas era simplesmente não falar da existência, da presença da população negra no Brasil. Isso não fazia parte do projeto de república que os idealizadores da república tinham pensado para o Brasil. A ideia de uma república do Brasil, na virada do século XIX para o século XX, ela era alinhada justamente com os processos históricos e teóricos que vinham sendo desenvolvidos no início do século XIX lá na Europa. Um conceito de Estado uno, um Estado centralizado com um conceito de população unificada que nega, na verdade, as diversidades, os problemas sociais, uma origem teoricamente diferente da europeia, e a partir disso aí o Brasil se colocava, na verdade, dentro de um mecanismo econômico mundial, que era o capitalismo já na sua segunda fase, que também se orientava por uma matriz de eurocêntrica, mas uma matriz de superioridade da raça ariana. Ou seja, as teorias que passavam a se tornar mais aceitas e como um grande referencial para o mundo, que vão se desenvolver a partir do próprio darwinismo na metade do século XIX, se refletem num darwinismo social, onde se enquadra nessa análise que um país, para ser desenvolvido, capitalista e de sucesso, entre aspas, ele tinha que ter a mesma origem europeia, ariana, e assim seria um país capitalista. O Brasil, querendo entrar neste modelo de desenvolvimento econômico e social, passa a adotar, então, essa negação da negritude, pois assumir que o Brasil teria uma presença negra na sua formação era também assumir um retrocesso, um atraso ao seu desenvolvimento. Essas questões, elas são permeadas ao longo da nossa história da educação de uma maneira muito sutil, mas muito estratégica. Por que eu digo que elas são permeadas? Todo o processo de construção da nossa educação brasileira, que vai negar a presença, principalmente no pós-abolição,
de descendentes de escravos tem sim uma justificativa. A justificativa desse Estado, desse modelo de Estado que o Brasil gostaria de ser já na sua formulação, e que ao longo do século XX vai colocando as questões que vão ser emergentes a partir da abolição da escravatura para debaixo do tapete. Ou seja, aboliu-se a escravatura em 13 de maio de 1888. Não se inseriu nenhum tipo de política de inserção da população negra na sociedade. A população negra é negligenciada, não tem nenhum tipo de aparato do Estado, seja de saneamento, saúde, educação, habitação, nenhum. Vai ser marginalizada no espaço social, vai ocupar as posições periféricas da ocupação geográfica do espaço, vai ocupar as posições subalternas dessa sociedade, pois vai criar uma empregabilidade justamente naqueles lugares onde os herdeiros das fazendas e os imigrantes não queriam trabalhar, e isso vai criando um grande cinturão de desigualdade social que vai ter como grande estereótipo dessa desigualdade a tradição histórica brasileira colonial escravista ainda do século XIX. Então a divisão ela se dava pela cor da pele. Todo esse processo ele vai sendo sedimentado com um discurso teórico, um discurso que vai se tornar um discurso praticamente hegemônico no Brasil no século XX, que vai ser o mito da democracia racial. E esse mito da democracia racial, pensado já no período de criação da República, a partir de 1889, ele enquadra-se perfeitamente no início do processo de formação acadêmica do Brasil. As próprias universidades que o início do século XX vai apresentar no Brasil começam a talhar dentro dos bancos acadêmicos um discurso de que o Brasil era um cenário perfeito, que o mito da democracia racial no Brasil realmente acontecia, pois a miscigenação era o grande felicidade do Brasil. A obra de Gilberto Freire vai encontrar ecos fora do Brasil, inclusive, mostrando que o Brasil era bom justamente porque era um país miscigenado. O discurso, e aqui eu quero que todos me entendam, não é uma crítica ao Gilberto Freire, mas é um contexto histórico no qual ele fazia parte. E esse contexto histórico, ele ia sedimentando, então, uma negação da herança ou da presença ainda de herdeiros da África dentro da formação social do Brasil. Os efeitos disso, eles se tornam cada vez mais latentes quando, pelo menos até os debates acontecerem ali no final dos anos 90 e início do ano 2000, nós não tínhamos uma produção sobre a história da presença negra no Brasil depois da abolição. Havia sim, e aí eu de novo evoco a minha memória e dos colegas aqui que são contemporâneos a mim, a educação básica, quando falava da presença de descendentes de africanos e africanos no Brasil, se remetia meramente à escravidão, ao processo de abolição da escravatura, que foi pela graça da princesa Isabel que libertou os negros escravos. Quando se referia à história do pós-abolição, existia um vácuo gigantesco na nossa história. Um vácuo enorme nessa história. Isso é o que acontecia até, pelo menos, o início dos anos 2000. Essas questões, então, que orientavam esse tipo de trajetória, a negação do debate e da construção de uma narrativa histórica que proporcionasse a nós conhecer essa história, que é a história do Brasil também, ela era muito bem alicerçada, então, nesses referenciais teóricos de uma linearidade racional, epistemológica e eurocêntrica de construção de uma narrativa de um Estado nacional aos modelos da sociedade europeia. Essa questão só começa a mudar quando começa a se fazer esse debate, que culmina na Lei 10.639. E, principalmente, quando é publicada as diretrizes, no ano de 2004. Pois nas diretrizes, sim, os referenciais teóricos diferentes dos referenciais teóricos tradicionais da nossa formação eurocêntrica começam a aparecer. E é aí que entra, na verdade, o meu questionamento, quando eu começo a refletir sobre toda essa questão da própria formação acadêmica que nós temos. A formação que nós hoje ainda temos, e eu digo que hoje ainda porque sou professor de ensino superior e faço a minha autocrítica, ela é toda alicerçada em referenciais teóricos europeus.
ela é toda alicerçada nos cânones que eu já citei para vocês aqui. De Bacon a Descartes, a gente vai encontrar ali várias obras que são, na verdade, a origem do método científico como a Europa ensinou para os outros países. No entanto, pensar o combate ao racismo é também fazer uma crítica sobre essa formação. E eu faço essa minha crítica em cima da própria reflexão de quem é que pensa a história a partir da Europa. Todos os grandes referenciais teóricos que a gente vai encontrar na filosofia e na história a partir da Europa, do século XV ao século XVIII, pelo menos, são os mesmos referenciais teóricos que vão justificar a colonização da América, a escravização da África e o comércio triangular que traz nós, africanos, aqui para o Brasil, e que justifica essa exploração humana. Sim, são os mesmos autores. Se a gente for lá ler Descartes, se a gente for lá ler Kant, se a gente for ler Marx, se vocês forem ler outros grandes teóricos, Hegel e companhia, eles estão justificando, sim, a desigualdade social e racial. São os mesmos que orientam, então, todo o método científico que nós adotamos e temos que adotar para poder passar pelo crivo da universidade. Quando a Lei 10.639 ela aparece, e aí a professora Petronilha faz o debate sobre esse ensino na educação básica e já alavancando esse ensino para o ensino superior, qual é o grande questionamento que é apresentado nessas diretrizes e que nós evoluímos nesse pensamento? Que para se combater o racismo, nós temos que refletir sobre os nossos referenciais teóricos formativos, que são esses que eu citei para vocês. Há uma outra forma de pensar conhecimento que não é só o cânone europeu. Existe um referencial teórico africano, existe uma filosofia africana, existe uma racionalidade africana que é totalmente diferente da europeia. Enquanto nós aprendemos e normatizamos a nossa forma de raciocinar e de nos postarmos dentro da universidade a partir do plano cartesiano desenvolvido por Descartes, a partir de um projeto racional de desenvolvimento de etapas de construção de raciocínio, e isso se torna o grande cânone que todos nós somos devotos, e eu digo aqui todos nós, porque eu também tive que passar por todos esses espaços e questionamentos e me adequar a todos eles, e eu tenho certeza que todos os professores que estão aqui também. Existe sim uma outra forma de racionalizar. Existem referenciais que vêm da África, um referencial filosófico que é anterior, inclusive, à filosofia grega. Gente, a filosofia grega não é originária, não foi a primeira, ela é a hegemônica, é aquela que orienta a nossa formação. A nossa formação acadêmica, ela tem uma linearidade defendida por aqueles teóricos que eu falei para vocês, de tradição greco-romano, judaico-cristã, ocidental. Mas eu digo para vocês, a Grécia foi beber no Egito o conhecimento filosófico. A racionalidade filosófica, ela começou no Egito. E o Egito é negro, gente. O Egito que dá origem a esse pensamento racional já foi defendido e apresentado para o mundo inteiro por um filósofo e historiador africano chamado Cheikh Anta Diop, na década de 60, onde ele provou que os egípcios eram negros, que os egípcios que criam a racionalidade e os pensamentos que vão dar origem à filosofia dele eram negros africanos. Sim, gente, isso já é provado. Não é mais especulação, são teses. E a partir desse pensador Cheikh Anta Diop, se descobre, na verdade, uma vertente racional que vem a partir da África, que apresenta outras epistemologias do conhecimento que não a racionalidade moderna que todos nós conhecemos. Enquanto a racionalidade moderna europeia defende um pensamento cartesiano, angular, reto, metódico e linear, a ancestralidade africana nos apresenta uma filosofia e uma ontologia do pensamento circular, ancestral, oral, corporal. Tudo isso que eu estou falando para vocês são valores culturais africanos, que na mesma proporção dos valores culturais europeus nos proporcionam linhas de racionalidade e de desenvolvimento humano
muito coerentes para os nossos processos formativos e principalmente de combate ao racismo. Muitos de nós, recentemente, também ocasionado pela grande efusão de pesquisas que aconteceram a partir da promulgação da Lei 10.639, passamos a conhecer um chamado pensamento Ubuntu, ou filosofia Ubuntu. Imagino que alguns de vocês já ouviram falar. O pensamento ou a filosofia Ubuntu é uma filosofia africana, uma filosofia do país África do Sul, até para que a gente faça dar o devido crédito. É da África do Sul. E é um dos pensamentos filosóficos do continente africano. O pensamento Ubuntu se tornou muito popular a partir do governo do Nelson Mandela. Quando ele assume o governo e começa a provocar toda a mudança, já do final do Apartheid, criando uma primeira constituição que combatia o Apartheid, essa primeira constituição, que a gente chama de constituição transitória, ela usava os referenciais africanos Ubuntu. E um dos principais, vamos dizer assim, slogan dessa filosofia Ubuntu, dessa filosofia que surge no interior da África, se chama Nós Somos. E olhem bem o que eu falei, nós somos. Para muitos que já ouviram falar do eu sou porque nós somos, já digo para vocês, está errado. A filosofia Ubuntu não tem eu, pois eu é um princípio europeu, individualista e da modernidade. O princípio africano é de coletividade, circularidade. Então o conceito é nós somos. Quando o Nelson Mandela traz esse conceito para a África, é que ele começa a apresentar para o mundo as filosofias africanas. E aí o mundo começa a beber dessas filosofias africanas. Filosofias que já estavam circulando na própria Europa, pelo menos a partir da década de 60, com mais volume. E aí eu acho que tem um grande nome que vai aparecer na década de 60 como um grande provocador e que vai ser reconhecido por outros pensadores da época, que é, na verdade, o Frantz Fanon. Frantz Fanon é, eu acho que, o primeiro grande nome de um não europeu a apresentar uma filosofia que principalmente apresenta um olhar, uma visão de mundo que não parte da Europa. Frantz Fanon nasceu na Martinica, ele é, na verdade, um afrodescendente, eu chamo de afrodiaspórico, né? Ele nasce na República da Martinica e ele vai estudar na França. E quando ele vai estudar na França, ele se depara com o racismo lá na Europa. Ele se reconhece como negro lá na Europa e percebe que a colonização tinha provocado nele um efeito que era totalmente diferente da herança que ele tinha da África ou da própria formação colonial que ele tinha. Ele percebia que o eu negro dele era uma situação de exploração humana, que o eu negro precisava se pronunciar e tinha que se pronunciar a partir do seu lugar de fala. E ele então lança um livro que se torna mundialmente conhecido, esse livro aqui, Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um marco na história mundial por trazer esse conceito do eu negro. Mas mais do que isso, ele inaugura, na verdade, abre as portas do mundo para os pensadores de origem africana. Mesmo sendo da Martinica, ele vai apresentar já nesse livro aí aqueles que orientaram ele antes. Um dos grandes princípios da nossa origem africana é a ancestralidade. O que eu falo para vocês aqui, através de um outro princípio africano, que é a oralidade, vem daqueles que vieram antes de mim. Eu falo em nome daqueles que vieram antes. Eu falo com a bagagem daqueles que me ensinaram antes. E isso é ancestralidade. Frantz Fanon apresentando isso, ele apresenta os primeiros grandes teóricos do movimento negro mundial, que era chamado movimento negritude. E ali ele apresenta Leopold Senior e Aimé Césaire, dois pensadores que também estudaram na Europa, mas que tiveram um compromisso muito grande de se apropriar do conhecimento europeu, tornar esse conhecimento europeu uma linguagem própria da sua herança colonial e voltar para os seus países, voltarem para os seus lugares de fala e lá trazer, na verdade, a sua ancestralidade africana como sendo um grande catalisador racional para o desenvolvimento da sua própria região. É esse pensamento africano que, então, Frantz Fanon inaugura.
traz para o mundo, passa a ser reconhecido por pensadores como Jean-Paul Sartre, Edward Thompson, Hannah Arendt, Michel Foucault, e aí vão vários outros. E traz consigo, então, a necessidade dos europeus, e é muito interessante um livro do Franz Fanon, chamado Condenados da Terra, outro grande clássico que inaugura o pensamento pós-colonial. E nesse livro, quem faz o prefácio é o Jean-Paul Sartre. Para mim, o maior filósofo contemporâneo que nós tivemos, o filósofo do existencialismo. E quando ele faz o prefácio da obra do Franz Fanon, Condenados da Terra, o Jean-Paul Sartre faz um meia-culpa. Ele reconhece a hipocrisia europeia, que ao estar no pedestal de eurocêntrico, de domínio do conhecimento, eles negligenciaram ao longo da história o poder de fala, a herança ancestral, o lugar de fala de europeus, de indígenas, de outros europeus, no caso, africanos. E isso, na verdade, abre um debate e a possibilidade de outros africanos também se pronunciarem. O que traz para nós, nos dias atuais, hoje um movimento de filósofos africanos, reconhecidos mundialmente, pensadores africanos. E dentre esses pensadores, esses valores que eu falei para vocês começam a ser explorados racionalmente como referenciais teóricos para a criação de uma linearidade e de um conhecimento acadêmico, de um conhecimento que se reflete no processo educacional. Nós vamos conhecer nesse período, ou a partir do Franz Fanon, pensadores como José Kizerbo, que vai questionar a própria linearidade histórica, pois ele vai contar a história do mundo a partir da África. Nós vamos conhecer o próprio Sheikh Anta Diop, que eu já citei para vocês, que vai contar a história do Egito Negro. Nós vamos conhecer Marcien Toa, o grande crítico da modernidade e do processo colonial. E hoje, eu acho que o mais conhecido de todos, que veio à tona, na verdade, com a crise da pandemia, que é o Achille Mbembe, que é o mesmo autor que cria o conceito de necropolítica. Mas antes do conceito de necropolítica, Achille Mbembe se torna mundialmente conhecido por escrever uma obra chamada Crítica da Razão Negra. E essa crítica da razão negra é uma grande crítica aos conceitos de modernidade, pois a crítica da razão negra é um paralelo a um livro do Immanuel Kant chamado Crítica da Razão Pura. Esses referenciais que eu estou falando para vocês de uma maneira bem inicial e para fazer o nosso debate, e são referenciais que hoje já circulam, hoje nós já temos acesso. Posso dizer para vocês que nós já temos, sim, um grande panteão de pensadores fora do eixo europeu, que são do hemisfério sul, que são africanos, que são latino-americanos, que são inclusive brasileiros, que começam a apresentar para nós, então, formas de pensar, raciocinar e criar conhecimento, que é essa grande questão que nós nos colocamos no ensino superior, como criar conhecimento a partir de um referencial que não é simplesmente um referencial europeu. Um dos grandes pensadores dessa corrente de pensadores e filósofos africanos, que eu acho que é o Mogebe, famoso Mogebe, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fala que o processo histórico que vai acontecer entre a virada do século XX para o XXI, justamente no momento que aparecem todos esses pensadores, ele vai ser muito alimentado por uma corrente teórica, né, vindo desses filósofos africanos, chamado afrocentrismo. O afrocentrismo é justamente um contraponto ao eurocentrismo. Mas esses filósofos africanos, principalmente os de origem africana, e que hoje falam a partir da África, a partir de uma lógica do próprio desenvolvimento social e econômico da África, eles colocam muito claramente, é aí que nós encontramos, e é aí que eu faço, na verdade, a minha proposição de epistemologias de combate ao racismo, é que nós não precisamos negar o eurocentrismo. A nossa linearidade histórica, ela é eurocêntrica. É ela que nos deu a base teórica para nós chegarmos onde estamos. Mas também ela é contraditória. E para a construção do conhecimento, nós precisamos fazer o contraditório. E quem é que nos possibilita o contraditório? O afrocentrismo. A possibilidade de ver uma outra racionalidade que não seja europeia. Então, esses filósofos africanos, na sua maioria, defendem um equilíbrio
entre afro e eurocentrismo. Eu passo dizendo para os meus alunos, né? Eu quero ser muito mais afrocêntrico, pois ao longo da minha vida eu fui só eurocêntrico. Eu só recebi conhecimento eurocêntrico. Se nós fazer o equilíbrio, colocando dentro desse processo de construção de conhecimento valores como a circularidade, a oralidade, a ancestralidade, a musicalidade, a corporeidade, e colocar isso em equilíbrio, junto com os valores educacionais que passam a ser desenvolvidos no início do século XIX, será que nós não vamos conseguir, então, realmente combater o racismo? Será que, então, não são essas metodologias de equilíbrio da racionalidade europeia com uma racionalidade não europeia, é que vamos possibilitar uma construção de um conhecimento mais igualitário, que é o que nós buscamos? Essa defesa, na verdade, começa com a Lei 10.639. Mas a apropriação desses conceitos exige, sim, um pensar diferente. Exige, sim, nós nos apropriarmos de outros conceitos. E são esses conceitos que essas epistemologias africanas, não europeias e latino-americanas nos oferecem. Aqui no Brasil, nós já temos uma produção bem significativa que vem ao encontro desse debate. A própria ministra, ex-ministra da CEPIR, professora Nilma Lino Gomes, da UFMG, ela já tem um trabalho bem sólido, pelo menos há 10 anos, falando dessas perspectivas de conhecimento a partir de uma racionalidade africana. Outro autor latino-americano, e eu puxo muito para os latino-americanos, Maldonado Torres, também traz para nós referenciais teóricos dessa construção. E mais do que isso, essa construção, ela já tem, na verdade, produzido eco, não só aqui nos debates que a gente está fazendo aqui no Brasil, aqui no interior do Rio Grande do Sul, em meio à pandemia. Na Europa, pelo menos há 10 ou 15 anos, esse debate já é muito efervescente. Essa proposta de ouvir a ancestralidade, de dar voz, entre aspas, ou ouvir as narrativas das pessoas como forma de construir uma pedagogia de autoconhecimento, ela já existe. Para alguns aqui devem até já ter ouvido falar, existe um campo de pesquisa chamado pesquisa narrativa, ou narrativas de vida, ou narrativas autobiográficas. Os grandes teóricos dessa linha de pensamento, e eu posso colocar o historiador Jürgen Hilsen aí, posso colocar a educadora Christine Delohry-Montberger, que eu tive o prazer de conhecer, já há 15 anos falam dessa perspectiva racional de educação que parte do reconhecimento do lugar de fala do outro, da narrativa do outro, de racionalizar e pedagogizar as existências, as formas de auto-instituição que os indivíduos podem ter. Esse debate teórico ele pode ser muito longo, mas ele parte de uma necessidade de mudança de postura, uma necessidade de romper paradigmas da educação formal tradicional, tanto na educação básica quanto no ensino superior, de possibilitar que as narrativas autobiográficas, que as falas sejam respeitadas e pedagogizadas dentro do ensino superior. E tendo esse espaço de construção coletiva, numa lógica que não seja meramente cartesiana, sim, nós podemos construir uma educação antirracista também no ensino superior. E eu vou mais adiante. Esse debate, essa proposição, que é uma provocação que eu faço na fala de hoje, ela, na verdade, também já acontece no âmbito legal. Como eu disse para vocês, a lei é de 2003, a normatização é de 2004. Em 2010, o MEC criou e difundiu no Brasil inteiro um plano de implementação para essas metodologias que já atingiam o ensino superior. E mais grave ainda, gente, desde 2015 existe uma resolução, a resolução 02, que já coloca a necessidade de inserir esse debate no ensino superior. Procurem a resolução 02 do MEC de 2015. Já está lá. Então, toda essa proposta de pensar uma educação de ensino superior com outras metodologias que contemplem, na verdade, uma outra racionalidade que permite a nós realmente pensar, horizontalizar, coletivizar o conhecimento, já existe. Já é, na verdade, uma proposta.
o que acontece, a grande crítica que nós devemos fazer enquanto movimento social, enquanto alguém que ainda pensa que há a possibilidade de um país melhor, menos racista, mais igualitário, é que realmente nós perdemos um grande espaço de construção, na verdade, dessas pautas. Quando eu digo perdemos o espaço, é no sentido que, no ano de 2003, quando se cria a Lei 10.639, também se cria um ministério para, na verdade, receber toda essa demanda. Pois eu acho que todos nós aqui sabemos, e principalmente para os acadêmicos de direito, sabem da grande carência que nós temos no Brasil de hoje, principalmente, da cobrança e da fiscalização das leis. E quando essas leis são no campo educacional, é pior ainda, gente. E quando essa lei ainda atinge um tabu histórico do Brasil, que é o racismo, é pior ainda. Como eu disse para vocês, eu passei por vários espaços educacionais. Da sala de aula da educação básica até a gestão do Estado, eu passei por todos esses espaços. E eu posso dizer para vocês que a falta de estrutura do Estado em fiscalizar, aparelhar e instruir para a aplicação dessa lei é a nossa grande carência. Se lá no ano de 2013 se criou o Ministério, e eu acho que a gente teve um auge entre os anos de 2008 e 2012, mais ou menos, em que havia um ministério que se preocupava com toda essa pauta, com uma estrutura de Estado, com recurso, com técnicos habilitados, esse espaço foi sendo diminuído. Eu faço a crítica, né, que mesmo no período em que havia todo esse aparato, a coisa também não estava funcionando muito bem. Constantemente nós nos deparávamos com vários entraves do Estado. Hoje, o Ministério da CEPIR virou uma secretaria de uma sala só. Tem 4 funcionários. Então, o que uma vez foi um prédio, agora tem 4 funcionários. Se eu trouxer isso para a esfera estadual, nós temos um responsável dentro da Secretaria de Educação do Estado. Se a gente chegar na esfera municipal, não temos nenhum representante. Então, quem é que vai cobrar? Quem é que vai aparelhar? Quem é que vai instrumentalizar para que isso aconteça? Desde a esfera federal até a esfera municipal. Há sim já um material, já existem fórmulas para aplicação. No entanto, o debate que começa nesse debate teórico que eu apresentei para vocês em forma de enunciado agora, ele carece sim de uma formação mais adequada, de um debate constante, da circulação, principalmente dos autores que eu citei para vocês. E isso não acontece de um dia para o outro, isso não acontece só na boa vontade de alguns educadores. Por isso a minha fala é sempre recorrente. Elogio as instituições que fazem, elogio os professores, como os professores do curso de Direito que se propõem a fazer esse debate. Pois a gente sabe da dificuldade que é de colocar esse debate, de trazer essas questões, de trazer uma bibliografia para o debate em sala de aula. É difícil a gente romper com aquele conteudismo, com aquele pragmatismo que nós temos, que herdamos da Europa. É difícil romper assim. Pois o nosso pragmatismo, que é a questão que me orienta lá desde o início, dos meus colegas me perguntando, João, como? É porque nossa cabeça é formatada dentro de um plano cartesiano. Ou seja, eu tenho que dar conteúdo e vencer esse conteúdo no final do ano. Eu tenho que formatar esse conteúdo dentro de um método que se possa mensurar. A gente não aprendeu a pensar de forma coletiva, construtiva e propositiva. Criar paradigmas de conhecimento propriamente dito. Pautar esse conhecimento com o contraponto, apresentando outras filosofias, outras epistemologias. Só recentemente que isso começou a ser apresentado. E recentemente é muito pouco tempo. Então, a minha provocação é que a gente possa evoluir na nossa forma de ver o mundo, recebendo outras literaturas. Literaturas que partem, então, de visões de mundo, que é a visão de mundo europeia, que é a visão de mundo africana, que é a visão de mundo oriental, que é a visão de mundo latino-americana. E hoje eu posso dizer para vocês, tem literatura circulando, tem teses, pesquisas, artigos, encontros que debatem isso e trazem isso para o meio acadêmico. Eu, particularmente, eu consigo fazer isso dentro dos meus limites da minha sala de aula, mas eu penso que nós, enquanto instituições, precisamos de mais referenciais, mais espaços, mais debates, para que mais pessoas possam conhecer outros autores e assim fazer o contraponto e assim propor uma filosofia e um pensamento antirracista propriamente dito. Não basta, na verdade,
nós criarmos uma pedagogia educacional de ensino superior antifascista usando os mesmos paradigmas de sempre, os mesmos que são contraditórios na sua existência. Então, pessoal, assim, essa é uma fala provocativa, inicial, e eu fico à disposição para debate, perguntas e para nós conversar mais um pouco. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor João Heitor, né? Tantas informações muito valiosas. Ficamos muito felizes em ter a oportunidade de te ouvir. Nós vamos dizer para todos os interessados que podem, quem quiser abrir aqui para conversar conosco, podem se inscrever, abrir até a câmera, o microfone para nós conversarmos. E eu já confesso que, ao mesmo tempo que te ouço, fico degladiando-me aqui com as minhas ideias e com a minha sensação e a dificuldade de se construir enquanto sujeito, né? A minha ideia, eu estou falando muito mais aqui, principalmente de pessoas negras que como se reconhecer como sujeito numa academia com um pensamento completamente europeu, não dá essa continuidade de que nós não somos retratados nem às vezes no ensino superior. Eu confesso que no ensino superior, o único momento em que eu tive a possibilidade de enxergar um pouco desse olhar africano foi na disciplina de sociologia, que foi onde muitas dessas leituras ou caminhos foram abertos, mas, por exemplo, num curso de direito muito legalista, muitas dessas próprias normas mencionadas, elas não eram tratadas. Então, nós continuamos, vamos dizendo assim, continuamos colonizados no nosso conhecimento. E como trabalhar muito mais essas questões, como mencionei no ensino superior, diante dessas diretrizes nacionais curriculares, como temos agora, e que elas vêm, principalmente para o curso de Direito, e mais uma vez não retratam essas questões africanas. Dá o microfone. Bom, professora Fabiana, eu acho que tu encontra, na verdade, o mesmo debate que a gente tem feito aqui, não só na Unipampa, mas em outros espaços acadêmicos que a gente circula, que há uma possibilidade de fazer esse debate, sim. E essa possibilidade de reforma curricular que está sendo apresentado para nós, ela tem alguns espaços que eu coloco, e tu colocaste muito bem, como a disciplina de sociologia, alguns cursos já prevêem a disciplina de antropologia jurídica, e dentro dessa disciplina, a disciplina, por exemplo, de antropologia jurídica, ela já tem uma orientação desde o ano de 2004 para que dentro dessa disciplina de antropologia jurídica se considerem questões étnico-raciais, questões formativas a partir da África. E sendo uma disciplina de antropologia, ela permite nós trazer esses referenciais teóricos a partir da descolonização. Outras disciplinas que também são bem pertinentes e que eu particularmente trabalho, a gente tem na própria introdução ao direito, ou a gente pode trabalhar na filosofia do direito, que grande parte desse debate que eu apresento para vocês, ele é um debate, na verdade, que ele começa dentro da própria Europa. Eu acho que tem uma escola crítica, principalmente a escola crítica de Frankfurt, que vai evoluir ao longo do século XX, que vai apresentar uma linha de pensamento crítico e que vai desembocar em alguns dos grandes pensadores contemporâneos, como Kelsen, entre outros, mas que vão ter um reflexo muito interessante na leitura crítica de análises jurídicas já de filósofos do século XIX. Hegel, por exemplo. Hegel, Axel Honneth, entre outros, eles já nos seus textos do século XIX até o século XX, eles começam a prever o reconhecimento da diversidade, o reconhecimento, na verdade, daqueles povos que são negligenciados pela história e que devem ser contemplados nos debates jurídicos. Um livro bem interessante, mais recente, que é A Luta pelo Reconhecimento, ele abre um capítulo muito interessante sobre a questão justamente desse reconhecimento da diversidade. E ali ele faz citação, inclusive, de filósofos africanos. Então há um espaço, sim, que a gente pode fazer essa construção, e eu penso que o nosso campo jurídico tem aberto algumas possibilidades de debate onde a gente pode descolonizar o conhecimento. Eu encontro alguns livros bem interessantes que eu tenho usado nessa linearidade aí. Então a gente pode, além de tensionar, fazer essas apresentações a partir dessas outras teorias. Ótimo, obrigada. Nós estamos até compartilhando, dessas questões. O curso de Direito, nós estamos agora remodelando um novo
PPC, e uma das nossas discussões tem sido essa, de como nós vamos trabalhar realmente através da antropologia, e uma nova disciplina foi proposta, e já posso antecipar aceita, que vai ser Direito das Minorias, também trabalhando essas questões, mas principalmente um olhar da transversalidade dentro das disciplinas, porque é uma grande preocupação no curso de Direito, por exemplo, ao trabalhar propriedade, né, esse conceito de propriedade, trabalhar a questão da propriedade quilombola, das questões indígenas, né, também toda essa correlação. E eu posso dizer que muito desse surgimento da preocupação conteúdo, muito mais pelas próprias questões das avaliações. Nas nossas últimas avaliações do MEC, os nossos professores questionaram como essas questões estavam sendo trabalhadas. E só a partir de uma cobrança, e aqui eu posso dizer que participei da última avaliação do nosso curso, e hoje conversando com outros coordenadores das unidades, essas pautas foram levantadas pelos avaliadores, e agora surge, então, a grande preocupação em como vamos trabalhar isso. Então, esse descolonizar do pensamento, eu percebo que tem funcionado aqui para nós por uma cobrança realmente de cima para baixo, né? Porque senão não parte, né, do interesse acadêmico, e principalmente de professores que até pela sua própria formação vieram desse pensamento completamente eurocêntrico, e isso faz, e principalmente eu coloco aqui, muito sinceramente, no Rio Grande do Sul, onde as pessoas têm muito mais do que uma relação apenas de construção cultural, no sentido de intelectual, mas sim de se confundirem com a própria questão eurocêntrica, a dificuldade de ir contra essas linhas, porque quando a gente acaba colocando essas questões, as pessoas muitas vezes rechaçam aquilo que eles até então hoje não conheceram como conhecimento. Deixa eu colocar que tem algumas perguntas também aqui, senão eu vou, né, tomar conta aqui. Deixa eu ver, nós temos uma pergunta da Franciele aqui, tá? Temos antes a Eva Terezinha, da Unipampa, te parabenizando também pela fala, outros comentários. E nós temos aqui algumas perguntas, deixa eu ver. Da Anne, professor. A Paula, deixa eu ver. O doutor acredita que o racismo hoje em dia é mais velado ou somente está sendo mais escancarado? Bom, é a Franciele, né, que faz a pergunta, Isso. Mas eu acho que deve ser uma pergunta de várias aí no grupo, e é uma questão assim, muito, muito importante a gente fazer o debate. Eu defendo, na verdade, uma fala já de anos, que no Brasil, principalmente com o advento das redes sociais, da internet, da popularização de outras formas de comunicação, para além daquelas vias oficiais que nós tínhamos, racismo não é mais velado. Racismo velado era, para mim, um slogan que existia no meu tempo de graduação. Hoje, as redes sociais popularizaram de tal maneira o racismo, e um racismo estrutural e violento, que é escrachado. Não existe mais, na verdade, aquele tabu que existia, por exemplo, na década de 90, no início dos anos 2000, que não se falava de racismo. Agora é explícito nas redes sociais, em vários espaços. Basta a gente fazer pesquisa por aí na internet, vocês vão encontrar uma série de relatos. Eu mesmo poderia fazer relatos para vocês. Eu tenho uma co-orientanda lá no mestrado de Direito lá de Santa Maria, a Fernanda, que é uma grande parceira nossa de luta, e a Fernanda está trabalhando justamente isso, o racismo nas redes sociais. E agora, esses dias, nós, na qualificação dela, nós estávamos debatendo que quando ela começou a pensar isso, e nós dois debatíamos lá na graduação dela, não tinha chegado ao volume que chegou hoje. Então, eu posso dizer para vocês, não é velado. Hoje ele é explícito e escrachado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E ele deve ser combatido. Então, hoje, na verdade, existe todo esse debate jurídico de como, na verdade, denunciar o racismo através das redes sociais, da internet e de todos esses veículos que a gente está vivendo hoje. Mas é nítido. Hoje não existe mais isso de racismo velado para mim. Ótimo. Também temos aqui a posição da Ana Paula Gattiboni, muitos, né, elogios, enfim, a tua fala, depois eu te transmito. E o Yuri parabeniza pela fala e gostaria de saber como é que ele pode levar esse debate para a sala de aula, sendo ele aluno. Bom, também quero mandar uns abraços aqui. Acabei de encontrar minha querida colega e amiga Rosângela aí. Grande abração, Rosângela. Yuri, eu acho que tu faz o teu papel de educando.
sabe? De provocar esse debate em sala de aula em qualquer disciplina. Em qualquer disciplina, isso pode ser pauta, sim. E principalmente quando vem a partir do educando, é onde nós, educadores, temos que ter o compromisso de dar respaldo a esse debate. Eu acho que a nossa construção do conhecimento, ele parte da dialogicidade. Não é eu, de uma vertente oral, linear, monológica, de só eu falar, que vou estar construindo conhecimento para alguém. É o debate, a provocação, e principalmente quando o educando percebe a problemática e traz para a sala de aula, é que essa construção do conhecimento realmente vai se sedimentar. Então, Yuri, eu faço esse desafio a ti, provoca os professores, leva a pauta para a sala de aula, exige que isso seja pautado, pois em qualquer conteúdo a gente pode pautar. Em qualquer momento pode se pautar. E para mim é gratificante quando um educando, um aluno vem para mim e diz assim, professor, eu quero debater outro assunto, eu trouxe uma leitura, eu quero conversar sobre esse tema. E a questão do racismo, gente, não é excesso de fala, mas é excesso sim. Eu defendo, a minha militância sempre foi essa. Nós não devemos falar de racismo só quando aparece na pauta de mídia. O assunto deve ser falado sempre, ele deve ser problematizado, ele deve ser teorizado, a gente tem que entrar num debate de fundo para que a gente não fique na superficialidade, para que a gente não caia, na verdade, naquela bolha de só falar exatamente aquilo que a mídia está dizendo. Nós temos uma realidade brasileira, nós temos uma realidade sul-rio-grandense, nós temos uma realidade que é nossa, que é problemática. E que a gente só vai superar quando nós realmente debater, quando a gente realmente botar as cartas na mesa e realmente pensar em fórmulas de superar esse racismo, seja na escola, na academia e na sociedade como um todo. Não é silenciando que a gente vai romper com o racismo. Ótimo. Vamos colocando aqui também a colocação, né, que já cumprimentaste a Rosângela, e o Alexandre Tavares pergunta: o racismo se acentua junto com a diferença de classes. O senhor acha que é possível ter uma sociedade sem racismo e discriminação junto com o capitalismo, principalmente em países periféricos e com políticas liberais? Como? Bom, Alexandre, tua pergunta ela é bem provocativa e ela é uma questão muito pertinente quando a gente aborda as questões teóricas que envolvem o racismo. Como eu disse para vocês aqui na minha fala, eu trouxe provocações para vocês. O debate teórico sobre o racismo, ele extrapola a questão cor da pele. O racismo estrutural, que tem sido muito bem trabalhado pelo jurista e filósofo professor Silvio Almeida, e que tem sido debatido nos espaços acadêmicos, principalmente de pós-graduação, ele envolve, sim, um conflito, na verdade, de estruturas econômicas, de construção, na verdade, de uma lógica econômica que no Brasil parte da nossa própria herança colonial. Tem um livro muito interessante, e eu acho muito bom para pautar como o racismo é diretamente ligado à questão econômica, que é o livro do Gessé de Souza, A Elite do Atraso. Tirando a abordagem que o autor sociólogo Gessé de Souza faz sobre a conjuntura atual, que ele pauta a questão da Lava Jato, toda a narrativa histórica, a análise histórica que esse autor faz, ela é muito interessante dentro desses contextos que nós temos debatido hoje, porque o Gessé de Souza faz uma leitura sobre a escravidão e o racismo que nós vivemos hoje como uma estrutura econômica. Grande parte de nós, educadores hoje de ensino superior, nós temos uma linearidade de formação que mais avalia o escravismo e a herança do escravismo, que é o racismo no Brasil, sobre aspectos sociais, sobre aspectos, entre aspas, identitários. Mas a gente não fala da herança material, da herança, na verdade, econômica, dessa estrutura que foi o escravismo, mas que criou uma outra estrutura de economia, e aí então endosso a tua fala, de economia capitalista, a qual nós hoje estamos inseridos, em que a desigualdade, que inicialmente era só de cor, depois é pautada por uma desigualdade social e que coloca assim a maior parte da parcela pobre da população com cor negra, mas ela é sim uma estrutura econômica de exploração humana. E essa estrutura econômica de exploração humana, ela hoje, dentro das análises que a gente faz, não só no âmbito das ciências sociais ou das ciências humanas, elas têm elevado as interpretações do capitalismo hoje do século XXI, que seria um neoliberalismo, ou um neocapitalismo, ou capitalismo extremo, como alguns estão chamando,
existe uma associação direta entre essas esferas, na verdade, de evolução do capitalismo pós-globalização, então, que é o ultraliberalismo, com um conceito que o próprio Achille Mbembe apresentou, que é o de necropolítica, que é o uso dos corpos humanos, que decide quem vai viver e quem vai morrer, diante, na verdade, de uma ambição econômica, política ou biopolítica, como diria Michel Foucault. A lógica hoje é extremamente intrínseca entre, na verdade, essa desigualdade social e racial e o desenvolvimento desse capitalismo extremo que nós estamos vivendo hoje. Há, sim, uma necessidade de decidir quem é que vive, quem é que morre, quem é que fica com o capital e quem é que não fica com o capital. A pandemia tem trazido, na verdade, para o debate todas essas variáveis. Muitas das falas que eu tenho feito hoje, eu tenho pautado por um debate que relaciona a teoria da necropolítica do Achille Mbembe, o biopoder do Michel Foucault e esse novo capitalismo, o ultraliberalismo que nós estamos vivendo. Há uma relação intrínseca muito forte que a gente não pode deixar de perceber. Então, há sim uma relação que aí eu posso dizer assim, de necropolítica, né, que é muito violenta e que coloca, na verdade, a exploração humana como um dos principais pilares para esse desenvolvimento econômico e, infelizmente, essa exploração humana acaba se centralizando nas populações periféricas e com a cor da pele mais escura como a minha. Certo. O Diego Miranda questiona: professor, a falta de formação de alguns professores no ensino básico sobre a cultura afro, sobre o antepassado afro, seria um dos pontos para o racismo? Diego, é uma pergunta assim, importante, né? A falta de formação, eu não posso julgar essa falta de formação dos educadores da educação básica. É uma questão que vem, na verdade, ao encontro de todo esse debate estrutural que a gente tem feito, do próprio racismo estrutural. Enquanto nós hoje estamos aqui nos preocupando, o curso de Direito aqui da URI está se preocupando em fazer esse debate, é ainda, dentro de uma linearidade recente da história, algo muito recente. Se tu for analisar a formação de grande parte dos professores que hoje atuam na educação básica, são professores, na maioria, que tiveram formação na década de 90 ou até antes, onde não eram pautadas essas questões. E não sendo pautadas essas questões, fazia parte de toda uma proposta de Estado e de educação de ter como um mito a democracia racial e ter como um tabu o racismo. Eu tenho vários colegas que, quando a gente começou esse debate lá 20 anos atrás, os meus colegas professores de educação básica, eles tinham medo de debater isso. Era medo mesmo. Porque não sabiam como abordar a questão do racismo em sala de aula. As próprias crianças negras, e eu me coloco nessa situação, eu não gostava de ouvir falar de racismo em sala de aula. Então, essa falta de debate, a falta de formação, a falta de um preparo para esse debate, acabou negando o problema durante muito tempo. Colocava o problema para debaixo do tapete. E sim, isso agravou o problema. Pois então os casos de racismo aconteciam sempre e muitos professores, gestores de escola negavam isso. Não, isso é brincadeirinha de criança. E a brincadeirinha de criança gerava traumas, gerava, na verdade, evasão escolar, gerava outros problemas sociais que eram simplesmente negligenciados pelo Estado. Então, há sim um problema que ainda nós percebemos, que é a falta de formação adequada do educador para trabalhar essas questões. Mas também nós precisamos, de novo, insistir na pauta que não só as licenciaturas têm que se preocupar com essa formação, mas o ensino superior como um todo tem que se preocupar com essa formação. Pois a nossa sociedade é uma sociedade diversificada, ela é uma sociedade que tem mais de 51% da população negra ou parda e que está ainda hoje sofrendo os problemas sociais resultantes dessa negação histórica que nós tivemos no Brasil. Ótimo. Antes de eu passar para as próximas perguntas, né, eu aproveito também para fazer esse convite à reflexão e ouvir o teu conhecimento. Eu percebo muito nas discussões, quando se vai falar, principalmente com pessoas não negras, quando a gente, por exemplo, vai fazer alguma referência ao racismo e que você vai colocar a posição,
eu sinto essa dificuldade ainda das pessoas discutirem, delas tentarem trocar de assunto, ou principalmente colocarem, parece que se sentirem acusadas de serem racistas por a gente negros provocarmos essa discussão. E nisso eu gostaria de trazer o que mencionaste através da ancestralidade, que é nós falarmos em nome das experiências e daqueles que nos antecederam. E isso tem sido algo muito frequente, porque nós olhamos para os nossos familiares, os nossos próximos, né, toda essa herança que nós tivemos de cultura e de experiências, que muitas vezes nos é negada, o que a gente fala através, né, do lugar de fala. E nessa questão do lugar de fala, eu peço o teu auxílio para dividir com a gente o conhecimento, pois muitas vezes, principalmente no direito, quando eu vou tratar a respeito do lugar de fala, as pessoas dizem, então significa que só vocês negros podem falar, sendo que eu tenho liberdade de expressão, então eu não posso falar, só vocês. Eu sinto que as pessoas não negras, elas não querem ouvir, elas não se permitem muitas vezes ouvir nós falarmos, isso incomoda. E eu não sei se isso é uma impressão só minha, divido o questionamento e podes contribuir com a gente. Bom, professora, eu percebo que nós temos ainda um grande problema, que é o autorreconhecimento, na verdade, da nossa própria sociedade, sobre esse mito e esse tabu do racismo. Quando a gente se pronuncia, e eu procuro sempre no espaço acadêmico, evitar a fala excessivamente militante e usar, na verdade, o conhecimento científico para fazer essas pautas. Então, muitas vezes, quando nós usamos demais a nossa ancestralidade, a nossa militância, a nossa fala em nome do lugar de fala, para muitos colegas acaba se tornando um discurso que é menos acadêmico e mais militante. Então, a questão que eu coloco sempre nos nossos debates é o reconhecimento que existe, na verdade, uma história ancestral que é minha e uma história ancestral que é do colega que é um não negro. E quando a gente coloca isso na mesa, eu sempre coloco dentro do patamar da história comparada ou do direito comparado. Oi, travou só para mim? Vamos esperar, professor. Acho que... Enquanto o professor João Heitor não volta, eu vou aproveitar aqui para agradecer mais a participação de vários, professora Tati Paz, lá da Unipampa, a colega Riane, que está sempre participando com a gente, muitos egressos, né, muitas pessoas de outras universidades completamente felizes, o coletivo Elas, deixa eu ver aqui, muitos outros. A 3G do professor caiu mesmo, Lauriane, ele falou para a gente que estava no 3G, deixa eu ver se ele consegue voltar enquanto a gente vai conversando aqui. E se alguém quiser abrir o microfone agora, enquanto a gente aguarda o professor, e colocar o seu depoimento, o seu questionamento, ou ensejar o debate, estamos todos abertos, né? Posso até convocar a professora Rosângela, que é a nossa socióloga, e que foi quem
provocou em mim muitas das indagações na academia, que é responsável por muitos desses questionamentos. Boa noite, prof. Fabi. Me parabenizo por essa live extremamente interessante e que nos deixa inquietos, e é para deixar mesmo. E também por encontrar hoje o João Heitor, meu colega de faculdade de História em Santa Maria, no FSM. É uma oportunidade sempre interessante, e aqui eu lembrava, quando o João Heitor estava falando, eu estava pensando em ti, e eu acho que tu pode ter lembrado da última avaliação do MEC, no curso de Direito, quando perguntaram, né, quando a comissão de avaliação do MEC queria saber sobre os estudos afro-brasileiros e cultura afro-brasileira. E gostaria até que tu relatasse como que foi essa nossa experiência. E que bom que o João pudesse escutar isso. Bom, exato, né? A nossa avaliação, como nós tivemos toda a comissão, nós somos questionados a respeito de como as questões afro-brasileiras e indígenas, né, todas essas questões eram trabalhadas no curso de Direito da Unicampus de Santiago. Esse foi um dos pontos específicos, assim, e muitas vezes questionado pelos nossos avaliadores. Né? Então, por isso aquela minha indagação anterior. E quando nós mencionamos que essas questões eram trabalhadas na disciplina de Direitos Humanos, e aí ele questionou como, e quando ele percebeu que eu era, enquanto mulher e negra, ministrando essa disciplina, na época Direitos Humanos estava, né, na minha titularidade na universidade, foi que ele, então, compreendeu e, então, assim, aceitou que essas questões eram articuladas. Mas ele fez questão também de questionar de como essas questões eram trabalhadas e de forma transversal, ou seja, não apenas nas disciplinas específicas como direitos humanos, mas como que isso era trabalhado em todo o curso de direito, em que momentos isso era trabalhado. Pois bem, hoje, né, conversando com outros colegas de outras unidades da URI, que nós estamos reformulando o nosso PPC, e com essas disciplinas novas que estamos trazendo, num diálogo com o professor de Cerro Largo, o professor Renzo, ele mencionou que também, numa avaliação, veio esse grande questionamento a respeito de como eram trabalhadas as questões e qual era o diferencial regional. Então, muitas dessas questões que hoje, popularmente, são tratadas como questões, como ele colocou, muito midiáticas e com opiniões de pessoas não atuantes ou não pesquisadores a respeito disso, a gente percebe que a importância destas questões nas nossas avaliações, porque isso é uma necessidade do próprio conhecimento em todo o país. Ó, o professor João Heitor conseguiu voltar. Bem-vindo de volta. Agora não sei nem por que caiu, na verdade. Não, mas é que tá difícil mesmo em toda a região. Deixa eu voltar para a última pergunta que nós estávamos aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, tinha alguns comentários. Tatiana Paz. Professor, de que maneira as pessoas brancas podem contribuir na luta contra o racismo sem se apropriar da pauta ou interferir? Oi, Tatiana, que bom te ouvir. Ouvir a tua pergunta. A Tatiana é nossa aluna aqui em São Borja. Bom, eu sempre digo assim, que a luta antirracista, e isso é uma fala recorrente minha, ela é uma luta que tem que ser apropriada, sim, por brancos. Nós, enquanto negros, nós falamos o que nós sofremos com o racismo. E toda a luta que a gente tem historicamente contra o racismo. Mas ela deve ser, sim, uma luta de brancos. E não é se apropriar da fala, não. Não considero que o branco se aproprie da fala. Mas eu considero que, sim, o branco é que tem que ser antirracista e que tem que levantar as pautas sempre. Eu canso de dizer em vários espaços, principalmente os espaços de produção cultural que a gente trabalha, de educação que a gente trabalha também, que eu canso de ver sempre negros se pronunciando contra o racismo. Só que eu sempre digo, o racismo é um problema de brancos. Então são, para mim, os brancos que deveriam primeiramente se pronunciar. Ok, nós temos aqui comentário da Riane, também colega. Parabéns.
mas não esquecer da questão das mulheres negras que estão na última camada da sociedade. Então, colaborando também com o raciocínio, né, da Riane, né, também nesta fala, junto com o, né, professor, filósofo Silvio Almeida, ele mencionava o protagonismo, né, das mulheres negras na luta pelo racismo, tendo em vista, pelo menos, até desde o início, principalmente, da questão, né, do Vidas Negras Importam, sendo esse movimento americano fundado por mulheres negras, e no Brasil também esse grande protagonismo. Então, mencionando aqui, podemos ouvir um pouquinho a respeito? Fabiana, eu mal te ouvi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim, antes não. Agora eu te ouvi. Eu estava falando... me ouvir? Agora sim. Tá, mais ou menos eu entendi que falou sobre a fala do Silvio Almeida, que ele pontua de uma maneira muito eloquente em todas as falas dele, que o movimento negro hoje ele é protagonizado pela luta das mulheres negras. Então, essa fala, na verdade, e o Silvio Almeida concorda comigo em vários aspectos, eu sempre vou fazer essa defesa, que nós temos o nosso recorte de luta social aqui do Brasil. Que a apropriação, na verdade, midiática a partir do que aconteceu nos Estados Unidos, representa a luta do racismo estrutural no mundo, mas a nossa pauta de luta do movimento negro sempre foi pautada pela liderança de mulheres negras. Eu pesquiso história de comunidades quilombolas, de clubes sociais negros, desde sempre, que é uma pesquisa recorrente que eu faço, e nós temos registros históricos, e isso eu posso dizer com mais de 100 anos, das lideranças feministas em todos os espaços sociais construídos no pós-abolição pelas mulheres negras. Então não é surpresa e não é algo novo, é algo que sempre foi recorrente. E os dados históricos que hoje a gente consegue apresentar aí, já são algumas teses publicadas, falam justamente das organizações, não só das organizações que acontecem nas comunidades negras rurais, que são os quilombos, mas nessas organizações sociais, que são os terreiros, que são os clubes sociais negros, que são os coletivos agora, recentemente, sempre trouxeram essa característica que, para mim, ela já é merecedora de um recorte específico de estudo, pois a liderança feminina sempre foi pautada, na verdade, pelo movimento negro. Eu venho de uma família onde a herança que eu tenho é da liderança das mulheres negras na minha família. E são as referências que nós temos de luta dentro da família ao longo de mais de 100 anos. Então não é surpresa, pode ser surpresa no debate acadêmico, no debate que hoje está aparecendo na mídia, mas não é surpresa. Ok, nós temos aqui o Adair que faz o seguinte questionamento. A questão do racismo não está ligada à condição social do indivíduo, uma vez que pessoa rica será que sofre na mesma proporção da pessoa pobre em relação à cor da pele? Bom, daí nós voltamos à questão do racismo estrutural. Infelizmente, no Brasil, o racismo, ele atravessa a questão de poder aquisitivo e a questão, na verdade, de capital. Sim, a gente vai ver uma diferença entre algumas pessoas de cor de pele escura que têm hoje um poder aquisitivo melhor e que podem estar em espaços privilegiados, mas eu tenho certeza absoluta que essas pessoas sofrem racismo também. A gente tem essa certeza absoluta pela experiência que nós temos de vida, da experiência de convívio que nós temos, que não importa o professor hoje acadêmico João Heitor ser um professor de universidade. Eu vou ser parado na rua, assim, pela polícia em qualquer momento por ser negro. Isso é uma realidade. Não é difícil sem beber água. Sabe o que acontece se eu ficar sem disso? Ok, nós temos o agradecimento do Diego. A Ana Paula, acho que faz também um questionamento ou um comentário. Pessoalmente, eu estou tendo dificuldades em respeitar o lugar de fala, apesar de considerar como fundamental, pois acaba aproveitando todo e qualquer espaço para pontuar questões de gênero e raça, etc. Acredito, talvez equivocadamente, que nós, branquelas, precisamos sempre que necessário fazer o contraponto, até que consigamos garantir o lugar de fala.
E temos a Não é Tati Paz. Pode continuar aí. Não, eu acho que assim, é só endossar a fala dela. Eu acho que tem que pontuar sempre mesmo. Eu ia dizer, não é uma pergunta, é uma afirmação dela e eu concordo com ela. Certo. E temos aqui que a Tatiane colocou, como a Riane colocou, o professor tem indicação de autoras negras para o debate. Pode-se dizer que as feministas negras hoje estão liderando tanto os movimentos antirracistas como também os movimentos feministas, que ela corrigiu embaixo? Eu tenho bastante autoras negras, assim, eu acho que as duas mais famosas que têm sido recorrentes já no espaço é a Angela Davis, né, num contexto macro, que ela trata essa questão de gênero e classe já há muitos anos, desde a sua militância com os Panteras Negras, ela tem uma produção acadêmica muito grande, então ela tem essa fala dela muito próxima à questão da classe e do gênero, e a Djamila Ribeiro, que eu acho que no Brasil hoje é a grande autoridade que nós temos no campo da filosofia e dos movimentos sociais, que tem uma série de livros, assim, ó, série não, mas acho que dois, para mim, são bem marcantes, né, que é O Lugar de Fala e um pequeno manual, né, antirracista, que eu acho sensacional para quem quer conhecer um livrinho de regras de como não ser racista. Mas tem outros, assim, se a gente for para a questão mais acadêmica, a gente vai encontrar no campo da história, sociologia, filosofia, direito, algumas autoras, assim, bem mais acadêmicas, que vão trazer essas pautas. Mas para uma leitura geral, eu acho que essas duas aí nos contemplam. Ótimo, eu tinha localizado aqui, mas agora sumiu no diálogo o questionamento do Daltro Rosso, perguntando qual é a tua opinião a respeito das cotas. Para negros, acredito que sejam essas a pergunta direcionada do Daltro. Nós temos tempo para mais 4 horas de debate? Se é só opinião, eu sempre digo assim, ó, se vão me chamar para falar de cotas, então me deem um dia inteiro para falar. Mas é só opinião, eu sou 100% a favor das cotas. Não é porque eu ou 2 ou 3 colegas chegamos que isso quer dizer que não há necessidade de cotas. Eu não posso ser reconhecido, na verdade, pelo meu lugar de fala hoje, como uma exceção, quando eu sei que vários irmãos hoje ainda não conseguem chegar devido a todo o processo de desigualdade histórica. Eu venho da própria história da minha família. Eu sou o segundo a ser formado no ensino superior. E isso é porque o resto da minha família é preguiçoso ou vagabundo? Não é. Então, nem vou entrar muito no assunto, que daí nós teríamos outra tese para apresentar. Assunto ótimo e polêmico. Quem sabe eu fico bem feliz que já podemos amarrar umas próximas 4 horas, combinar mais aqui um tempo, professor João Heitor, para te ter aqui só para a gente conversar a respeito disso, tá? Bom, nós temos aqui um comentário do Emanuele, que ela menciona: gratidão pela oportunidade de participar dessa discussão e meus parabéns aos profissionais incríveis que estão à frente, nós que agradecemos. Temos uma pergunta da professora Clary Cardoso, do Politécnico da UFSM. O MEC exige que esteja presente nos PPCs, disciplinas que abordem conteúdos ligados aos estudos afros, indígenas e cultura afro-brasileira. Em cursos tecnológicos, encontramos dificuldade em ministrar essas disciplinas, uma vez que a área tecnológica é muito específica. Alguma sugestão, prof, para nos ajudar? Bom, deixa eu só ver se está meu áudio. Tá. Bom, eu já fui questionado, né? A gente já trabalhou como consultor, até mesmo da UFSM e em outras universidades particulares, de como tocar essas questões. O MEC, na verdade, ele deu uma autonomia aos cursos técnicos e, na verdade, isso até já se estendeu para o ensino superior. Então, são várias as fórmulas. Eu vejo alguns cursos assim que criam seminários onde eles colocam, na verdade, a temática étnico-racial dentro do seminário, botam como formação paralela. É uma forma de tu, pelo menos, pautar. Então, quando se pauta, eu já fico até feliz diante do negacionismo que nós tivemos ao longo da nossa história. Mas eu ainda insisto que a primeira orientação que apareceu lá em 2015, na Resolução 02, ela era bem taxativa. Teria que ter conteúdos. Tanto é que o debate que a gente fez na própria UFSM, na época, era a construção de disciplinas para isso. Então, eu sei que o debate ele é truncado, principalmente diante de tudo que nós conversamos aqui, diante desse racismo estrutural, diante de um tabu de se falar de racismo, diante, de repente, de falta de profissionais habilitados, mas a provocação tem que ser feita. Então, quando a gente pensa no curso técnico, que muitas vezes não tem um perfil, a gente tem que pensar que o técnico ele vai atuar na sociedade, e a sociedade tem o problema de racismo. Então, a justificativa começa por aí.
Muito obrigada. Nós temos mais alguns comentários aqui, enfim, né? A Ana Paula disse que, olha, que ela ficaria aqui por muitas outras horas para falarmos sobre cotas. E o Daltro coloca a opinião dele, né? Ele disse que ele é contra, enfim, né? Mas a pergunta era ao palestrante, o palestrante já respondeu. O questionamento dos autores e autoras antirracistas e feministas, como Angela Davis, levam junto a bandeira comunista ou socialista, e também junto com a fala sobre classes. É possível afirmar que não pode ser antirracista sem ser anticapitalista? Bom, eu tenho uma fala bem crítica sobre isso, que principalmente, assim, quando a gente tangencia a questão da educação das relações étnico-raciais, e grande parte dessas literaturas que eu apresentei para vocês, elas extrapolam esse debate meramente capitalista ou não capitalista, dualista ou estruturalista. A pauta, na verdade, da educação das relações étnico-raciais, do combate ao racismo, ela vai atingir, na verdade, a sociedade como um todo na sua essência, numa essência justamente pedagogizante no processo de construção de uma sociedade mais coletiva, igualitária e realmente onde seja mais justa. Então, independe de ser a favor ou contra capitalismo ou socialismo, mas sim, há, na verdade, hoje, uma evolução do processo econômico do mundo em que o capitalismo explora a dignidade humana ao máximo, e por isso o debate provocado pelo Achille Mbembe, que cunha o conceito de necropolítica, e essa necropolítica encontra, então, nas camadas mais subalternas e na cor da pele, na verdade, a grande massa de manobra desse capitalismo. É essa análise que eu faço em relação a ser antirracista e anticapitalista. Eu tenho uma análise muito pontual que nós estamos numa sociedade capitalista. Não há como nós fugir disso. Então, combater o racismo não é combater só o capitalismo, mas é combater as estruturas de opressão e desigualdade que levam à exploração humana. Ponto. Se é, na verdade, o capitalismo, na verdade, o grande motor econômico desse processo, sim, nós temos que humanizar esse capitalismo. Mas tem uma fala que justifica, na verdade, toda a minha postura em relação a isso, que é a pessoa que me orienta, desde que eu aprendi a ler, na verdade, Frantz Fanon, e Frantz Fanon se torna o grande pensador contemporâneo, justamente pela sua postura crítica em relação a esses dualismos estruturalistas que são herdeiros dessa nossa tradição moderna de educação e filosofia. Para além da esquerda e da direita, eu continuo negro. Ponto. Perdão, eu tinha desligado o microfone. Gostaria de saber se o senhor poderia deixar seu contato de e-mail, né, e colocar o Daltro Rosso, que eu acredito que ele deve ter alguns questionamentos a respeito. Posso sim. Ah, ótimo, então depois a gente repassa. Professor, assim, ó, nós eu particularmente gostaria de que ficássemos muito mais tempo, mas eu sei também que tens todas as tuas organizações, ele já deixou ali o e-mail, e eu quero, assim, inicialmente te agradecer por toda essa tua disponibilidade em compartilhar todo o teu conhecimento, tua caminhada. Confesso que já acompanhava muito do teu trabalho e acompanho através das redes sociais, e há muito tempo eu acompanho essas questões, e a professora Rosângela, nós queríamos muito que tu viesses aqui presencialmente numa das nossas semanas acadêmicas, mas eu sempre tenho mencionado nas nossas lives que essa pandemia trouxe como um dos lados positivos foi diminuir essas distâncias, porque nós, tão professores, principalmente o direito tão tradicional e tão presenciais, né, nós conseguimos ultrapassar essas barreiras tecnológicas, e este é um momento que certamente ficará, além de gravado, mas ficará também na minha memória, e eu quero deixar aqui esta minha gratidão pela tua disponibilidade, e agradecer aqui também presencialmente a professora Rosângela, que foi tua colega, que foi minha professora na graduação, e que através dela, muito das leituras que hoje eu tenho, foram a esses professores. E eu gosto também de mencionar que eu acredito que sim, estar em sala de aula, esse espaço do ensino superior, ele é fundamental,
e por isso que eu gostaria de deixar, então, amarrado um dia para a gente discutir a respeito da política de cotas, porque eu penso que também é muito importante nós repensarmos ela. Após mais de 10 anos, foi verificado que ela é necessária, porém se evidencia principalmente aqui na cidade de Santiago, eu estou falando como santiaguense, e pelo local que eu moro, nasci, cresci, embora tenha vivido em outros locais, a gente sabe que aqui há uma grande resistência de pensar, de ler ou estudar a respeito disso, e muitas vezes um discurso superficial a respeito disso é mencionado, e eu penso que o lugar acadêmico, e a minha responsabilidade principalmente, é provocar essas discussões. Então, já vamos combinar uma data que tenha disponibilidade para isso. E agradecer, sim, imensamente a todos os professores, a todas as instituições que estão conosco, a todos os acadêmicos, acadêmicas, professores. Esse espaço da live foi um projeto do direito que começou este semestre, mas a ideia é que ele permaneça e que esse espaço ele é para todos, e que nós possamos estarmos juntos em inúmeras temáticas aqui. Tá ok? E, então, deixa eu só falar final. Muito obrigada mais uma vez a todos e a todas. Lembro que ficará disponível na nossa rede, no nosso canal do YouTube do curso de Direito, bem como alguns alunos estão questionando aqui as horas, através das inscrições que foram feitas, que será o controle, e bem como através da participação, pois nós temos o controle de quem estava na nossa live. Bom, então, professora Fabiana, eu agradeço. Opa. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço e parabenizo o curso de Direito e a própria instituição por se proporem ao debate. Eu acredito que toda essa questão que a gente envolve no debate sobre o racismo é a necessidade de nós aprofundar o debate, de nós pontuar, na verdade, com dados, para que a gente possa, assim, elaborar um conhecimento e a gente possa realmente combater o racismo. Não basta a gente ficar, na verdade, dizendo que é antirracista, mas não botar, na verdade, o dedo na ferida, discutir, preparar os nossos acadêmicos para encarar uma realidade que é uma realidade que hoje em dia ainda é muito pautada por essa desigualdade social e racial. Então, muito feliz mesmo de poder debater com vocês, então estou sempre à disposição para conversar, para debater, para construir alguma coisa, e aí fico muito feliz de encontrar aqui na rede vários amigos, ex-colegas, um abração para a Rosângela, para outros colegas e amigos que eu encontrei aqui na live, e ficamos à disposição, e muito feliz, então, por ter participado com vocês. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos e a todas. Abração, pessoal. Até a próxima. Perfeito.